981815759. Entre os dias 1º e 30 de novembro. De feira no Brasil Atacarejo. Frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Abacaxi unidade 2,98. Batata inglesa quilo 3,98. Alho a granel quilo 18,90. Uva Thompson 500 gramas 6,98. Ofertas válidas nesta quarta, 30 de novembro. Quarta na feira no Brasil Atacarejo, com qualidade e economia de todo dia. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Programa F5. Oferecimento. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Na Paraíba, pontualmente meio-dia. Confirmando em João Pessoa, a capital mais verde do Brasil, são 12 horas. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quarta-feira, 30 de novembro de 2022. O programa F5 já está no ar e a partir de agora você confere com a gente os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Inimigos da educação. Novo bloqueio de mais de 4 milhões no orçamento do IFPB torna impossível o funcionamento da instituição. É o que diz a reitora do IFPB. Com o novo corte feito pelo governo federal, Instituto já sofre com mais de 10 milhões por verba reduzida em apenas um ano. Já na Universidade Federal de Campina Grande, o congelamento de verba chega a quase 2 milhões. A reitora diz que a situação é grave e pode afetar as bolsas estudantis e também os contratos administrativos. E tem mais corte de verba. Após redução na educação, governo Bolsonaro anuncia bloqueio de 1 bilhão e 600 milhões de reais na pasta da saúde. A aquisição de medicamentos deverá ser o quesito mais afetado. E atenção, você que é patrão. Hoje é o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Os trabalhadores devem receber a segunda até o dia 20 de dezembro.
Esta é para o Pepa, tem dinheiro extra no ar. Receita Federal libera lote residual da restituição do imposto de renda nesta quarta-feira. Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina, mas depois regularizaram suas pendências. Essa é para o Pepa. Ufa. E atenção você que é concurseiro. As inscrições para o concurso público de Cabedelo serão retomadas após um ano de paralisação. O novo prazo vai até 30 de dezembro, com 77 vagas para médicos e salários chegam a R$ 7.400 na terra do prefeito chicleteiro Vitor Hugo. E a Covid não acabou. Paraíba registra mais uma morte e novos 123 casos da doença em 24 horas. O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 10.441 no estado desde o início da pandemia. E na entrevista F5 de hoje teremos um bate-papo com o prefeito da cidade de Sapé, o Major Sidney. E não saia de casa sem saber. Mega pode pagar 65 milhões nesta quarta-feira. Quem quiser ficar milionário tem que apostar até às 19 horas nas lotéricas ou na internet. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é de Tiago Moraes. Produção de Juliana Carneiro. E a edição de Cosne Lira. A sonoplastia do melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. E você pode acompanhar a F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo. Do respeito. E acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12:07. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Deixe de sua onda, Luciano Coxinha, que abrimos o programa hoje pontualmente ao meio-dia. Fazia tempo que isso acontecia, Luciano. Mas conseguimos, rapaz, ao meio-dia. Estamos aqui, desde o meio-dia já estamos aqui nos estúdios do 89,3 para comandar mais uma edição do programa F5. E como sempre faço, inicio... Tá vendo aí, Pepa? Como eu sempre faço, inicio o programa mandando um abraço para você que está na sintonia do nosso programa em qualquer recanto da Paraíba, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios, a você também que nos acompanha fora dos limites do nosso estado, em qualquer estado desse país, em qualquer país do mundo. Muito bacana saber que você já está do outro lado, no seu carro, nos dando carona, em sua casa, acompanhando pelo dial ou também pela internet, no telão. No dial, é o novo, rapaz, o dial. Mas o nome é o mesmo. O nome é o mesmo, Luciano. Não, porque essa pronúncia Dion, eu vi há uns 20 anos atrás. Ligado no seu Dion. Fique ligado no seu... O dial existe tanto quanto existe o delay ainda. O delay. Pois é, o delay ali do nosso telão aqui, por exemplo, né, Luciano Coxinha? Mas muito bem, obrigado de coração por você já estar aí na sintonia do F5. A gente promete um programa dinâmico, com muita informação, com muita opinião e também com a sua participação. Coxinha, me lembraram ontem nós não abrimos o 217889, viu? 8989. Não pode não. Passamos não pode esquecer, batido. não.
Aqui a prioridade é do ouvinte. A gente aqui interage através do nosso WhatsApp, 88098989, e você já pode mandar sua mensagem de áudio. Interage também pelo nosso chat no nosso canal no YouTube, no F5 Online, e também no Popfone 21788989. Daqui a pouco a gente vai liberar também as ligações aqui no programa F5. Deixa eu registrar a formação da rede F5 de comunicação. Cabeça de rede, Rádio Pop FM em João Pessoa, 89,3. Temos ainda as rádios Oliveiros FM na cidade de Oliveiros, 87,9. Caro FM em Soledade, 90,1. Opção em Pombal, 104 FM. E Angelim na cidade de Souza, a 102,3. Ainda compondo a rede F5 de comunicação, as rádios Alternativa Nativa, do Fusura Magia e Rede Alternativa. E na internet, as rádios web Cultura da Paraíba, Rede Voz da Verdade, Mundial Gospel, Voz News, Vida Guarabira, Rádio Web AD e Rádio Web Terra da Gente. E para você que gosta de acompanhar o programa em áudio e vídeo, tem a nossa live exclusiva no YouTube. Tem gente que ainda não sabe como fazer, tem gente que já acompanha, mas não se inscreveu no nosso canal. E ele, o melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha, vai te explicar tudinho como acompanhar o F5 em áudio e vídeo na nossa live no YouTube. Boa tarde, melhor DJ da Paraíba. Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, Rui Dantas, Juliana Carneiro. Boa tarde a você. Tá do outro lado, tá agora almoçando, tá descansando, repousando, tá indo almoçar agora. Bom apetite, bom almoço. E você que escuta a gente, que quer nos ver em áudio e vídeo, puro som HD, é super fácil. Vai lá na plataforma do YouTube e você vai acompanhar todos os dias, de segunda a sexta-feira, a nossa transmissão ao vivo aqui, direto dos estúdios da Pop FM. Então vai lá, no YouTube, só procurar F5 Online, F5 Online. Nos encontrou, aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like, vai lá no nosso chat, que o nosso chat é desbloqueado, tá habilitado para todo mundo, tá livre para todo mundo, para todo o público. Então vai lá, interage com as outras pessoas lá. Aproveita, compartilha para os amigos aí, porque estamos já chegando aos 2.000 inscritos no nosso canal. E vai lá, porque aqui você acompanha as entrevistas ao vivo, você vê os nossos convidados, vê os nossos apresentadores, vê todos os bastidores aqui dos estúdios da Rádio Pop, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Também você pode acompanhar através da Rede Mundial de Computadores, através dos aplicativos de rádio, TuneIn, Rádiosnet. É só procurar, digita aí na pesquisa Rádio Pop FM 89.3 João Pessoa, Rádio Pop FM 89.3 João Pessoa. Você acompanha o F5 e toda a programação da Rádio Pop, que é 24 horas no ar, 24 horas, com você. Vamos embora, F5 tá no ar. Muito bem, DJ Luciano Coxinha, 12 horas e 12 minutos. Copa do Mundo acontecendo, você não precisa se desligar do nosso programa, porque a gente vai dando paulatinamente os resultados aqui. Tem Austrália e Dinamarca, e França e Tunísia, é isso mesmo, Pepa? Exatamente. 2 jogos começaram há pouco, 0-0. Durante o programa a gente vai dando um F5 nos resultados dos jogos que acontecem nesse momento pela Copa do Mundo do Catar. Nesse grupo, França já classificado, e as outras 4 seleções. Tunísia também tem chance, né? Tem chance. Tunísia, fez um gol, mas foi anulado. Tunísia, Austrália e Dinamarca lutando pela segunda vaga. Petrônio Torres, há pouco tempo você se encontrava no Paço Municipal, aliás, no Centro Administrativo Municipal, aqui em Água Fria, onde o prefeito Cícero Lucena, lá vai eu com o Luciano Cartacho, o prefeito Cícero Lucena convocou uma coletiva para anunciar a programação dos festejos natalinos na capital paraibana. Natal dos Sentimentos, programação já começa a partir de amanhã. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes de toda a programação do Natal dos Sentimentos, o Natal da capital paraibana. Inclusive o nosso repórter Tiago Moraes está acompanhando essa coletiva de imprensa. Daqui a pouco a gente fala do prefeito, enfim, toda a cobertura. E você que esteve lá, Petrônio, qual o sentimento? Teremos um bom Natal dos Sentimentos agora em 2022, Pepa Torres. Boa tarde, Pepinha. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Coxinha. Boa tarde aos ouvintes
da Rádio Pop FM, do F5, em especial as popianas, os popianos que nos ouvem, que nos assistem. O prefeito falou das festividades, Fabão, falou do Réveillon também, não adiantou qual será a atração, disse que estuda alguns nomes, falou do Natal dos Sentimentos, onde teremos polos temáticos, como já ocorreu o ano passado, e falou da grande novidade para os servidores da Prefeitura da capital em relação ao banco de recebimento dos proventos, dos salários dos servidores da Prefeitura Municipal de João Pessoa. O banco BRB, que é o banco do Flamengo. O patrocinador do Flamengo. Isso, o patrocinador master do Flamengo. Venceu uma licitação e com 60 milhões para a Prefeitura da capital. A Prefeitura, claro, vai investir 60 milhões em obras, em infraestrutura na capital paraibana. Ganhou a licitação e a partir de janeiro de 2023 quem será o banco responsável em fazer as transações dos Barnabés da Prefeitura da capital, Fabão. Muito bem, esse assunto, inclusive, já tem rendido muitos comentários. Para você ver, né, Petrônio, como as pessoas parece que só gostam de ver o lado ruim da coisa. Você falava desse procedimento da Prefeitura de João Pessoa, que conseguiu colocar nos cofres públicos 60 milhões de reais nessa operação, trocando de banco para o pagamento do servidor público municipal. O Bradesco, no contrato anterior, tinha desembolsado 40 milhões de reais para a Prefeitura de João Pessoa. O Bradesco queria manter o mesmo valor e a Prefeitura, digamos assim, saiu à caça de quem quisesse pagar mais, fazendo um verdadeiro leilão. E o Banco Regional de Brasília, o BRB, nacionalmente conhecido porque patrocina só o Flamengo ou patrocina outros clubes também? Não, só que eu saiba só o Flamengo. O Flamengo, né? O BRB, que para o pessoense não é uma sigla tão distante, Petrônio, porque a própria Prefeitura de João Pessoa já firmou financiamentos, operações de crédito com o próprio BRB, várias ruas estão sendo pavimentadas em João Pessoa a partir do financiamento com o BRB, e o que eu já escutava hoje pela manhã, aqui no Paraíba agora, dos meus queridos Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coutinho, algumas pessoas já reclamando pelo fato do BRB não possuir agência bancária em João Pessoa. Agora, é lógico, é óbvio, é natural que diante de mais de 36 mil novos clientes de cara que o BRB vai pegar só de servidores municipais, o BRB vai abrir agências físicas aqui na capital, claro, gerando novos empregos, inclusive, abrindo mais concorrência. Eu já sei da informação dita, inclusive, por Adelton hoje pela manhã, que fez questão de ler o contrato, que, por exemplo, os novos empréstimos consignados aos servidores da Prefeitura, o BRB vai praticar uma taxa de juros menor do que pratica o Bradesco. E de quebra, a Prefeitura colocou 660 milhões de reais no bolso, Petrônio Torres. Mas já tinha gente reclamando hoje, mandando áudio aqui pro programa de Adelton, criticando, sem nem saber como a coisa vai acontecer. O prefeito chegou a adiantar alguma coisa em relação a isso? Ô Fábio, eu tenho uma amiga que ela é corretora de imóveis. Ela, há alguns meses, já alugou um imóvel para o BRB se instalar aqui em João Pessoa. Claro, não para ser uma agência bancária, mas já para dar os primeiros passos aqui na capital paraibana em relação ao que deve montar, ao que deve vir por aqui. Por exemplo, há um tempo atrás, eu acho que foi durante a campanha, o governador João Azevedo anunciou a Nubank. Não é? Aqui em João Pessoa, não é que a Nubank vai abrir, que é o roxinho, né? Sim, o roxinho. O famoso roxinho, que é o maior banco digital do Brasil. É o do Liso. O meu é roxinho, o seu é preto, você é cliente. Mas eu tenho roxinho também, pai velho. Pois bem, o Nubank vai se instalar em João Pessoa. Não é que o Nubank vai ter agências físicas, porque o barato do Nubank é um banco digital. Então, mas vai ter que ter uma operação de João Pessoa e tem que ter um local físico, como já fez o BRB.
O BRB já funciona em João Pessoa. Agora vai trazer agências para atender essa demanda. Deve trazer, vai trazer agências físicas. No contrato está lá. Pronto. O banco tem know-how. O banco, por exemplo, só em Brasília, quando fechou o contrato com o Flamengo e em outros estados do país, fechou mais de 3 milhões de contas. Não é? Dá quase 4 vezes a população da capital paraibana. E me informam aqui que o contrato entre Prefeitura e o Nubank, aliás, o BRB, não foi licitação. É um contrato de contrapartida. Contrapartida. Isso, não é contrato... Foi isso que eu estava dizendo. É meio que fosse um leilão. Isso. O Bradesco só ofereceu 40 milhões, a Prefeitura foi capitalizar e conseguiu aí 60 milhões de reais a proposta do BRB e o detalhe, com o aval do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Óbvio, se o poder público está conseguindo uma operação que vai lhe render mais 20 milhões de reais, por que insistir no Bradesco? Só queria pagar os 40 milhões que pagou do contrato anterior. E Petrônio é mais um banco que chega à nossa cidade, Petrônio, é mais concorrência. É bom, tem que tirar, sabe? Eu trazia ontem aquele detalhe da Caixa Econômica Federal, da agência instalada no campus da UFPB, aqui em João Pessoa. De 12 caixas eletrônicos lá, só tinha um funcionando. Esse povo trata a gente como se a gente estivesse fazendo favor. Então é bom ser adulado. Se agora vai chegar o BRB oferecendo uma taxa de juros menor para o consignado do servidor da Prefeitura de João Pessoa, obviamente que o BRB também vai querer atrair clientes que não são funcionários da Prefeitura de João Pessoa, vão vir benefícios. Então eu acho que foi bacana, né? Não precisa o servidor da Prefeitura de João Pessoa ficar preocupado agora, isso é uma operação para a partir de 2023, e a Prefeitura de João Pessoa, creio eu, junto com o próprio BRB, vai sair informando paulatinamente como o servidor da Prefeitura de João Pessoa vai ter que se comportar para passar a receber seus proventos através do BRB. Petrônio, eu já estou aqui em mãos com a programação do Natal dos Sentimentos da Prefeitura de João Pessoa. Já teremos a primeira atividade amanhã, dia 1º de dezembro, às 16 horas, presépio natalino e quinteto de metais da banda 5 de agosto se apresentarão na Casa da Pólvora a partir das 16 horas, na Casa da Pólvora. Vai lá ter o presépio natalino e a apresentação do quinteto de metais da banda 5 de agosto na Casa da Pólvora. Essa programação vai se estender até o dia 8 de dezembro. Amanhã também, às 17 horas, dentro da programação do Natal dos Sentimentos da Prefeitura de João Pessoa, Petrônio, teremos o início da abertura da Feira do Artesanato no Busto de Tamandaré, na praia de Tambaú. E analisando aqui toda a programação do Natal dos Sentimentos, Petrônio, nós teremos espetáculos teatrais, inclusive aquele espetáculo belíssimo do Colégio Marista, que acontece ali na Praça da Independência. Vai ter show, Pepa, sabe de quem? Do Padre Nilson Nunes vai se apresentar, por exemplo, no dia 29 de dezembro, às 20 horas, no Busto de Tamandaré. A programação é extensa. Daqui a pouco estará publicada nos principais portais, inclusive no Paraíba Já, no F5 Online, no Depoce, no próprio portal da Prefeitura de João Pessoa. Vai ter evento aqui esportivo. Estava vendo aqui que vai ter uma bicicletada, Petrônio. Vai ter bicicletada de Natal, Petrônio. Bicicletada do Natal. Saída do Polo do Amor, Polo da Alegria, enfim. A gente vai esmiuçar ao longo de todo esse mês de dezembro toda a programação do Natal dos Sentimentos da Prefeitura de João Pessoa. Continua acontecendo nesse momento a coletiva de imprensa do prefeito Cícero Lucena e muita gente esperando o que vai vir em relação ao Réveillon da capital paraibana. Alguma pista lá? Alguém deu alguma dica, Petrônio? Não. Zero de pista. Mas o prefeito disse que está conversando com alguma
No caso, a Funjop está conversando com algumas atrações nacionais, questão de cachê para... Será que sai hoje essa programação? Não, sai nada. A Réveillon ainda está sendo ainda arquitetado pela Prefeitura de João Pessoa. Ainda. Muita gente, algumas pessoas reclamando da iluminação. A iluminação já começou, não é, Petrônio? Ali pela Avenida Deputados Pessoa, né? Isso. Prefeitura de João Pessoa. Foi outro assunto abordado na coletiva hoje. Muito bem. A Prefeitura de João Pessoa contratou uma empresa, a empresa já começou a colocar a iluminação, segundo eu vejo aqui a Prefeitura de João Pessoa, só com a iluminação e esse evento do Natal de Sentimentos, um investimento superior a 2,5 milhões de reais. Daqui a pouco a gente traz mais desdobramentos sobre os anúncios feitos hoje pelo prefeito Cícero Lucena, que anunciou há pouco a programação do Natal dos Sentimentos. Petrônio Torres, um assunto que domina os bastidores da política da Paraíba, é uma ação que tramita no Tribunal Superior Eleitoral. TSE está analisando um pedido de cassação do registro de candidatura do deputado estadual eleito Márcio Roberto, do Republicanos. Márcio Roberto, ex-deputado, ex-prefeito de São Bento e que agora em 2022 conseguiu o aval do Tribunal Regional Eleitoral e conseguiu registrar sua candidatura, disputou e foi eleito com mais de 40 mil votos. O Ministério Público Eleitoral, não satisfeito, acionou o Tribunal Superior Eleitoral, que começou a julgar ontem o pedido de cassação do registro de candidatura de Márcio Roberto, sob a alegação de que o deputado eleito teria contas rejeitadas enquanto prefeito de São Bento e uma condenação recente pelo Tribunal de Justiça da Paraíba por ato de improbidade administrativa. O julgamento começou ontem. O relator do processo, o ministro, deixa eu ver o nome dele aqui, Petrônio, o ministro do TSE é Benedito o quê, meu Deus, o nome dele, meu Deus do céu. Benedito Gonçalves, relator da matéria no TSE, votou pela impugnação ou pela cassação do registro, ou seja, o deputado eleito Márcio Roberto, a ação que começou a ser julgada ontem no Tribunal Superior Eleitoral, começa com um placar de 1-0. O julgamento acabou sendo suspenso, porque o ministro Raul Araújo pediu vistas desse processo que tramita no Tribunal Superior Eleitoral. E o que é que tem a ver toda essa movimentação envolvendo o nome do deputado Márcio Roberto? Porque o pedido do Ministério Público Eleitoral, Petrônio, foi pela cassação do registro de candidatura e recontagem do cálculo eleitoral. A gente, caso o Tribunal Superior Eleitoral siga a maioria dos ministros, o entendimento do relator e o próprio pedido do Ministério Público Eleitoral, Márcio Roberto perderia o mandato, que nem assumiu ainda, porque nem foi diplomado ainda, e nós teríamos uma recontagem do coeficiente eleitoral. Alguns analistas da política acreditam que, acontecendo a cassação do registro de candidatura de Márcio Roberto, não só Márcio, como o deputado estadual Branco Mendes, eleito pelos Republicanos, poderiam perder os seus mandatos ou poderiam perder as vagas. Republicanos, partido de Márcio Roberto, que elegeu 8 deputados, caso essa cassação seja confirmada pelo TSE, pode perder 2 vagas. E quem entraria? Entraria, segundo matemáticos, especialistas, gente que entende do assunto, está na minha pauta mental aqui, inclusive com a nossa Juliana Carneiro, a nossa produtora, tentar um contato com o Tribunal Regional Eleitoral para a gente ver se é por aí mesmo, Petrônio, poderiam entrar nas vagas de Márcio Roberto e Branco Mendes, Manuel Ludogério, do PSDB, que ficou como suplente, e Lucinha, do PSD, Petrônio. Será que teremos modificações
na formação da próxima legislatura na Casa de Deputados Pessoa, Pepa Torres? Ô Fábio, e efeito dominó. É um efeito dominó. Por quê? Porque Branco é candidato à presidência no primeiro biênio e um dos da favoritos, Assembleia né? Legislativa do Estado. Um é assim, favoritos. hoje favorito. Não é porque dizem, não é? Eu não sei, mas enfim, leio muito e tenho muita informação, é que hoje o Republicanos teria 22 a 25 votos. Já se fala em 26, Pepa. Não, eu estou dizendo, é o que eu estou lendo, que aqui você bota um a mais, um a menos, assim, na margem de erro, pronto. Dentro da margem de erro, o Republicanos teria entre 22 e 25 votos. E aí, elegeria, claro, não é? Até porque 19 já é maioria, já elege. Primeiro biênio, Branco ou Wilson Filho, segundo biênio, Adriano Galdino. Então, com o Branco fora da parada, se confirme, que bem que isso aí vai demorar, né? Não. Sejamos justos. Vai demorar, Petrônio, vai demorar. Pediram vistas. E tem um fato novo, de uma informação que estão me passando aqui. Um fato novo. O próprio deputado estadual Branco Mendes, em entrevista hoje à imprensa da capital, disse o seguinte, Petrônio, aspas para Branco Mendes: não há nenhuma alteração no Republicanos, pois o relator, o mesmo que votou pela cassação do registro da candidatura de Márcio Roberto, votou pela manutenção dos votos no partido, rejeitando assim o pedido de retotalização geral. Ou seja, pelo que disse Branco Mendes, que inclusive está defendendo a manutenção do resultado eleitoral, porque segundo o deputado Branco Mendes, o próprio Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba concedeu o registro de candidatura. Branco Mendes disse que apesar que mesmo com eventual cassação do registro da candidatura do deputado eleito Márcio Roberto, os votos permanecerão com Republicanos e não aconteceria nenhuma alteração, Pepa Torres. Não estou entendendo essa matemática, não. Quer dizer que o cara, os votos dele são anulados, né? Porque os votos são anulados e o partido não perde os votos? Como é isso? Sim. Pelo menos foi esse entendimento. Vale receber o prefeito Sidney, que já chegou, Pepa Torres. Coxinha, vamos fazer o seguinte, são 12 horas e 32 minutos, vamos adiantar o intervalo comercial de agora, vamos adiantar, porque a gente já está aqui e a gente tinha combinado com a assessoria do prefeito Major Sidney de Sapé, que a gente iria começar a entrevista mais cedo, porque ele tem uma outra entrevista para conceder daqui a pouco a uma emissora de TV. Então vamos adiantar aqui o nosso primeiro intervalo comercial, a gente em seguida entrevista o prefeito Major Sidney e depois a gente libera aqui a participação do nosso ouvinte aqui no F5. Antes, Luciano, do intervalo comercial, aqueles recadinhos de sempre aqui no F5. Para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade. Tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean, você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 3222-6444. Eu disse 3222-6444. Clean, praga tem controle sim! 12h33, Luciano. Você não gosta, mas tem muita gente que gosta. Portanto, descubra porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, aveludada, não queima na boca e tem o puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. Boa do Brejo, rapaz, uma cachaça relativamente nova, mas que já caiu no gosto popular. E tem mais, viu, Luciano? Agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar 98801-3717 ou então acessar o Instagram oficial Boa do Brejo. Uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo, agora sim, Luciano, é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça.
Escuta isso. Chegou a cachaça boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 12h34, Luciano Coxinha, quando chega essa hora, bate a fome. E quando a fome chega, eu só me lembro de Tonho de Martinha. Comida sertaneja de primeira, entrega quentinha na sua casa, no seu trabalho, toda embaladinha. São 12 temperos naturais, lá você encontra rubacão, risoto de queijo e tapioca, cordeiro na cachaça, linguiça artesanal e muito mais. Tonho de Martinha, faça o seu pedido agora mesmo pelo WhatsApp, anota aí, 996414664. Eu disse 996414664. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. 12h35, intervalo é rapidinho, é vapt-vupt. Na volta a gente vai bater um papo aqui com o prefeito da cidade de Sapé, Major Sidney. É rapidinho. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Seu verão na melhor vibe com ele, Saulo Fernandes. E ainda a simpatia e o swing da banda Fica Comigo. Sábado, 3 de dezembro, Saulo e Fica Comigo no Lovira Beach. Vendas no site Ingresso Nacional e na loja Norra, no Manaíra Shopping. Não precisa andar. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve, benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800 286 0132. Clube Serve. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no suquitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Quer abastecer seu veículo e ganhar descontos em várias empresas? Chegou o Mais Opção, o aplicativo de benefícios da rede de postos que mais cresce na Paraíba. Abasteça em um posto Opção, acumule pontos e troque por descontos incríveis em produtos e serviços nas empresas parceiras do app. O Mais Opção está disponível nas principais plataformas. Baixe agora mesmo e ganhe 1000 pontos. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, carneiro na cachaça com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Programa F5. Oferecimento. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidantas, Petróleo Torres, Fábio Bernardo.
12h39, Luciano. Deixa eu mandar um recado importante para você que é servidor público federal, municipal ou estadual aqui da Paraíba. Você acha que está pagando caro pelo seu plano de saúde? Então venha conhecer o Clube Serve Benefícios. Através do Clube Serve, você pode aderir ao seu plano de saúde da Unimed João Pessoa, sem coparticipação e com valores exclusivos. Os nossos planos são completos, viu? Ambulatoriais, hospitalares e com obstetrícia. Plano nacional, estadual e local. Para você ter uma ideia, já são quase 10 anos de mercado e juntos somamos mais de 6 mil associados ativos. Tá esperando o quê, meu amigo, minha amiga? Venha nos conhecer, venha nos visitar. Ficamos localizados no Solar Tambaú, ali no Busto de Tamandaré, ou no bairro da Torre, ao lado da sede da Unimed João Pessoa. Mas se você preferir, para sua comodidade, é só ligar para Clube Serve. Anota o telefone aí, 0800 286-0132. E claro, você pode e deve nos seguir também no Instagram, @Clube Serve. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800 286 0132. Clube Serve. E troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas, ganhe 1000 pontos e continue acumulando muita pontuação. Opção Luciano, sempre um posto perto de você. Quer abastecer seu veículo e ganhar descontos em várias empresas? Chegou o Mais Opção, o aplicativo de benefícios da rede de postos que mais cresce na Paraíba. Abasteça em um posto Opção, acumule pontos e troque por descontos incríveis em produtos e serviços nas empresas parceiras do app. O Mais Opção está disponível nas principais plataformas. Baixe agora mesmo e ganhe 1000 pontos. 12h41 na Paraíba. Muito bem, Petrônio Torres, uma das cidades mais importantes da Paraíba, celebra amanhã, dia 1º de dezembro, 97 anos de emancipação política. A comemoração é amanhã, dia 1º, mas a festa já começa hoje. E para falar sobre o evento festivo, sobre obras, sobre ações na prefeitura de Sapé, na cidade de Sapé, a gente está recebendo aqui em estúdio o prefeito Major Sidney, ex-companheiro de pelada de Petrônio Torres. Petrônio disse que o homem não jogava nada. Quero saber se vai ter coragem de dizer agora frente a frente. Pepa, faça as honras da casa, Pepa. Muito boa tarde, prefeito. Bem-vindo ao F5. Boa tarde, André, a equipe técnica do prefeito que o acompanha aqui nos estúdios do F5. Prefeito, traga seu boa tarde e me diga primeiro, curiosidade, Sapé, qual a economia do estado hoje? É a sexta, a sétima, a oitava? E qual é a programação do grande evento que começa hoje? Boa tarde, prefeito. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Petrônio, grande amigo de pelada mesmo, de futebol. Jogava bola? Joga bola. Olha aí, tá vendo? Mas a gente era duro na marcação, viu? Olha o tamanho do homem, vai passar por ele. Meus cumprimentos, Fábio, também, o nosso amigo que está conduzindo toda a parte técnica. O Luciano Coxinha. Luciano Coxinha, muito conhecido, né? Luciano. Mais conhecido que batata no meio de feira. Meus cumprimentos a quem está nos assistindo também aqui, a satisfação de estar nesse programa. E já vendo a organização da POP aqui, muito importante isso, com quadros também muito técnicos, de longa data, né, Petrônio? Mas, enfim, Sapé é uma cidade importante ali na entrada do Brejo, que ficou muito tempo assim com falta de política pública. É surreal o que acontece, um prefeito de primeiro mandato e já chega e tem tudo para se fazer. Sabe aquela casa que você chega, ela está muito esculhambada e você vai ter que arrumar o teto, arrumar o piso, arrumar o fundamento, trazer um significado. E foi assim que ele pegou. Sofrida essa tava nessa característica. Né? Não falando nem dos prefeitos anteriores, era um fato de uma ambiência que precisava de alguém. E ali a gente chega, tudo só para você imaginar, Petrônio, o que a gente faz, diz assim, faz mais de 20 anos que prometiam
Recentemente agora eu fui a Leopoldina, que é a cidade mineira, onde Augusto passou 6 meses até a sua morte. Mas a cidade abraçou o poeta e tem toda uma perspectiva turística lá, do Museu dos Anjos, as igrejas, né, as localidades lá são históricas. Alguns anos tem um museu em Leopoldina. Tem um museu em Leopoldina, inclusive teve com a gente Helder Moura e Chico Pereira, né? Chico Pereira, 2 acadêmicos, também esteve nessa data lá. E assim, foi muito bem recebido e foi o primeiro prefeito aí. O Sapé completando 97 anos de emancipação política. E é o primeiro prefeito aí fazer uma conexão com a cidade. Quase 100 anos, né? Quase 100 anos para um prefeito se deslocar até uma cidade com a irmã, com as mesmas características da cidade de Sapé, com 53 mil habitantes. É uma cidade histórica com 165 anos, aproximadamente isso, de idade. Tem mais prédios históricos, mais fachadas históricas. E assim, a gente chegar agora um prefeito para ir, então, para esse tipo de atividade cultural. E a gente foi com muito trabalho, até o Helder pode falar que ninguém para, né? Ninguém consegue. Mas, enfim, é uma cidade com a 10ª economia. A 10ª economia, se trabalha muito. A força lá, realmente, nós temos a folha de pagamento da prefeitura e também a folha de pagamento do comércio. Então, assim, essa importância de um prefeito não deixar que atrase a folha, porque realmente circula mais de 8 milhões do município no pagamento, como hoje. Nós estamos pagando a 23ª folha, sempre adiantada. Então essa é a primeira marca. Dentro do mês trabalhado. Dentro do mês trabalhado, e em alguns momentos, quando a gente sente que o recurso já está na conta, que a gente já pode adiantar um pouco mais, eu faço, como já fiz o ano passado, antes do Natal. A gente sempre está dando essa prioridade à folha de pagamento e também aos fornecedores. Então, assim, essa é a ideia da nossa gestão, trazer essa tranquilidade financeira. No mais são obras, no mais é a gente ir buscar junto aos políticos, ao governo do Estado, interagindo com iniciativa privada também. A gente tem realizado muita coisa naquela cidade. Augusto dos Anjos, ele é um sapiense, né? Porque tem essa disputa ali entre Espírito Santo e Sapé, mas ele é filho de Sapé, Augusto dos Anjos. Exato, ele nasceu no engenho de Pau d'Arco e essas terras, elas localizadas em Sapé. Né? Isso aí já não tem nem mais dúvida quanto a isso. E é tanto que a gente trabalha também com a parte turística, né, e cultural de nossa cidade. O que fui fazer em Leopoldina é ver essa conexão, o que eles construíram com a história de Augusto dentro da cidade, e trouxe boas práticas também de revitalizar essa parte memorial. Nosso memorial é bem mais amplo, com mais informações, porque ele viveu a maior parte da vida na Paraíba, foi ao Rio de Janeiro, e lá, na construção do seu livro, ficou famoso, tornando-se poeta do século, e morreu na cidade de Leopoldina. Então, assim, com 6 meses de morar lá. O famoso pé de tamarindo, que ele... Exatamente. Escrevia embaixo dele. Exato. O que nós temos lá hoje, inclusive o governador do estado já está para recepcionar um projeto de requalificação de toda a área. Nós temos o Memorial Augusto dos Anjos, estuda na usina Santa Helena, que hoje é a usina que separou lotes para os seus empregados, e a agricultura familiar é predominante lá na região. São pequenos, 3, 4 lotes por agricultores que plantam e também são assistidos pela prefeitura na compra do PENAI, do PA estadual e federal também, obviamente. O que acontece hoje é uma requalificação do memorial até a igreja do Renato Ribeiro Coutinho. Nós temos lá o Lago Encantado, que tentamos revitalizar ele, mas diante das chuvas ficou inviável. Se crescia muito mato, mas temos uma perspectiva de asfalto, uma praça com o símbolo dele, o Lago Encantado e também toda a qualificação até o pé tamarindo que existe. E hoje eu digo aos senhores, nós recebemos lá mais de 5 mil alunos por ano. Então, as cidades que orbitam Sapé, todas, os professores de literatura, de português, têm levado os alunos até o nosso memorial. Prefeito Major Sidney, fazia um tempo que eu não ia a Sapé, e agora no processo eleitoral, acho que no segundo turno, fui cobrir um evento político lá, e eu parecia que eu não estava em Sapé, porque a cidade está completamente banhada de asfalto. Isso já é a partir da sua gestão, isso é fruto de convênio com o governo do estado. Qual a mágica que o senhor está fazendo para arrumar dinheiro em tempos tão difíceis para dar um banho de asfalto na cidade de Sapé? Nós fizemos uma política meio desafiadora, né? Inicialmente, a gente buscou os parceiros
tanto o deputado federal Efraim, como Gervásio Maia e o próprio Julian Lemos também. Efraim saiu para senador e a gente cumpriu o compromisso ali com o Efraim. Os dois deputados, a cidade só votava em um deputado e dava 2.800 votos. E aí esses dois deputados ajudaram muito a cidade. Eu digo aos senhores, a gente teve um aporte ali aproximadamente direcionado para a Sapé de 30 milhões. Fui lá buscar junto a Efraim, aos dois deputados federais, também ao governo do estado, e isso aí foi decisivo. E consegui, no período eleitoral, tratar de uma forma a cidade, mostrando a cidade. Estamos recebendo recursos, a gente tem que dar volta a esses políticos. E foi o que foi feito. A gente teve uma lógica interessante. Gervásio Maia teve 3.300 votos, Júlia 4.600 votos, dos federais somando quase 8.000 votos, ao governador do estado mais de 8.000 votos, ao senador Efraim mais de 8.000 votos. Isso não era uma característica da cidade. A cidade, no máximo, dava 1.800 votos. Todo mundo ia ali beliscava um votozinho. E muita gente foi. E eu tive que criar uma consciência na população e também nos políticos vereadores, na classe política, que a gente tinha que se unir para, na direção dos nossos votos, quem tivesse ajudado Sapé. E foi o que aconteceu. Aos senhores eu digo, nós implementamos junto com o governador 2,5 km. O senador Efraim, 2 quilômetros, estamos executando agora, por isso eu estou indo já para perto de quase 5 quilômetros, 5 mil metros. E o senador veneziano, no início de tudo também, junto à Codevasce, que é uma forma de modalidade que já vem licitado de Brasília, mais 2 quilômetros de asfalto. Então, isso começou a povoar com asfalto a cidade, não tinha asfalto algum. Inclusive, as travessias urbanas, agradecer ao governador João Azevedo, que ela era direcionada principalmente para as principais de Sapé. E como eu vi que a cidade não tinha mobilidade, cadeirante não conseguia sair do bairro para chegar ao centro, que o calçamento era ruim, o idoso, o skate, a bicicleta, enfim, a micromobilidade, a gente está conseguindo alcançar. O plano será mais de 8 quilômetros de asfalto em nossa cidade. Tem um corredor gigante que a cidade sabe, que é a Padre Zeferino Maria, que está sendo feito, e teremos um corredor voltando, que é Antônio Augusto Meirelli. Isso vai fazer de Sapé com que o idoso saia do seu bairro a 2 quilômetros e chegue no centro. Anteriormente era uma armadilha para idoso, de torção, de bicicleta quebrando, de moto quebrando. E hoje a gente, Sapé já tem mobilidade, já tem parada de ônibus. Tem noção que o prefeito com 97 anos está colocando as primeiras paradas de ônibus com cobertura para o sapense poder sentar. É uma cidade histórica, mas que estava sem sua autoestima baixa. E convidou um militar, não tinha nada a ver com política. Tem alguma ligação com o Sapé, prefeito? Não. Zero. Eu tinha 1 ano e 6 meses em Sapé. Não conhecia nem seu José da esquina. E a cidade, o povo disse, poderia ser um médico, poderia ser um professor, poderia ser qualquer profissional que gerasse credibilidade. E lá a gente foi convidado pela população. Servidor público, o Petrônio bem sabe, né? Salário de major de polícia, né? E fiz minha campanha no meu carro, né? Até ela engrenar e a classe política vir na minha direção na reta final. Boa parte. O senhor falou aí do banho de asfalto, eu tô até achando porque eu tive lá, eu fiquei surpreendido ao ver Sapé, porque, se eu não me engano, foi um evento no segundo turno, foi na rua, ali por trás, não foi na principal, e ali perto daquela praça de eventos que geralmente acontece. Ali era calçamento. Ali calçamento, então é um banho de asfalto. Mas a cidade carece de outras coisas. Dentro da sua programação, o que é que o senhor pretende, já que o senhor conta com o apoio do governador João Azevedo, conseguiu eleger o deputado Gervásio Maia, o próprio senador Efraim, o que é que o senhor pensa para os próximos anos incrementar o que Sapé precisa mais? A gente tem uma proposta bem desafiadora. Lá em Sapé tem um hospital São Andrade. Sim. Esse hospital era estadualizado e ele passou a ser municipalizado em gestões anteriores, mas aí não consegue cobrir tudo. Ele é municipalizado com área de região, de regional. Você recebe mais de 8 homicídios, totalizando 122 mil habitantes que se servem daquele pronto atendimento do Sandrade, aonde a maior parte há uma pactuação muito tranquila, né? E a maior parte desse bolo da pactuação fica com Sapé. Então, assim, essa demanda já apresentei ao governador e ele, esse ano de 2022, já fez um convênio com a gente de 1.247.000 para a cidade. A primeira pedida com ele é tentar ampliar
esse convênio, porque a gente tem uma perspectiva de abrir o bloco cirúrgico. Esse bloco ele traz primeiras cirurgias e traz também os partos cesáreos. Lá em Sapé ainda é só parto normal. E cesárea a gente conduz para João Pessoa. Então, a saúde eu enfrento de frente, eu enfrento visitando, eu enfrento quando está bem, eu digo sempre que a gente está tendo ali entre 100 e 150 pessoas por dia. Eu tenho 19 UBS. São 19 médicos e tenho mais os plantões de médico no hospital. São 3 médicos por dia. O sapiense vê o médico. O sapiense, eu compro a medicação. Está aqui quem compra, está aqui quem quer ver a medicação. E às vezes não tem aquele medicamento que é diferente, aquela doença mais rara. E aí quando pedem que não tem, fala. Eu vivo com a crítica da saúde também. Mas é um hospital que a gente faz parte. Requalifiquei a entrada, que é aquela área de recepção, coloquei banheiros dignos, uma cerâmica boa, um atendimento com conforto, televisão, ar-condicionado. Você entra, você não vê pessoas deitadas em camas esperando aquela agonia. Você vê 3 consultórios médicos com porta esperando para ser entrado. E aí eu trabalho a medicação o tempo todo. E às vezes falta. Às vezes falta soro no mercado e o cara quer o soro ali na hora. Ele diz, Major, está faltando o soro. Eu entro em contato com a secretária, ela diz, Major, no mercado está faltando, o que era 3 vai a 20. E se a gente comprar, o Tribunal de Contas chega. Então tem que ter aquele jogo de cintura. E isso eu enfrento sem medo. Tá? Tem hora que tem reclamação dos 100 a 150 por dia. Se um critica, a saúde está ruim. E a crítica é o Mas que assim, acaba... a gente tem muito elogio também. Eu faço essa medida. Eu digo, gente, cataloga aí quem foi atendido e quem criticou. E a gente tem um número bem mais favorável. Visita o Hospital Sandrado como quem não quer nada, vão entender que é um hospital limpo. Tem uma ouvidoria? Tem uma ouvidoria. E eu digo mais, nós temos uma ouvidoria e temos também. Estou trabalhando com a transparência da cidade. Tá faltando, eu já estou com 8,2, mas eu quero chegar ao 10. Aí sim, a gente já está inserindo licitações, convênios. Tá? A nossa plataforma ela já está numa avaliação de 8 pontos. Eu tenho uma controladora, a nossa secretária do controle interno, são 8 servidores concursados que fiscalizam e dão pareceres para que a gente ande no caminho certo. Então, eu tenho essa transparência já em atividade. Podem acessar o site do portal da Prefeitura, que vocês vão observar que tem carteira de serviços, né? A carta de serviços ali, já aparece contratos, mas a gente quer tudo lá. Tá? Então, assim, temos uma ouvidoria, assim, meu Instagram também, vão lá e falam, eu respondo. Show. Sapé já foi a capital do abacaxi, né? Era a terra do abacaxi, era Sapé, não mais hoje. Hoje me parece que é Itapororoca. Hoje me parece que a Matuta é lá, não é isso? A Preciosa do Vale. A Preciosa do Vale, a Preciosa. Como é que está, prefeito, essa questão de empresas se instalando em Sapé? O comércio Sapé sempre foi muito pujante. A terra do nosso amigo Giovanni Meirelles. Nós temos, assim, tivemos algumas visitas importantes no ano passado, inclusive eu chamei a Cinep também para nos acompanhar, né? Servidores de lá, para mostrar todos os requisitos para poder vir a Sapé, tem que falar com o Estado também. Sim. Mas ali recentemente nós tivemos o Ataca Mix do empresário Dailton, que ele gerou 220 empregos. Ele já deu um respiro. Sim. Tá? Tem outras empresas lá que estão olhando, estão conversando com a gente. Essa Preciosa do Vale é gigante, né? É um engenho ali com característica de usina que está bombando mesmo. Nosso amigo empresário Fernando, né, assim, Rabelo, ele é um cara, um empreendedor. Lá a gente gera emprego, gera muito emprego na cana-de-açúcar também. Né? Assim, Sapé, a gente está dentro das possibilidades. Eu tenho conversado com pessoas que eu falo, olha, a gente está perto também de Natal, já mostra aquela... o maior ICMS da cidade. Oi? Sim. É o maior ICMS da cidade. O Atacamix, essas empresas. Mas assim, pode ver que elas já estão num crescimento. A Atacamix abraçou toda a parte do brejo ali. E esse empreendimento gerou esse ano de 2022 220 e poucos empregos. Além do mais, outros comércios que já estão chegando lá. Está chegando, se não faz a memória, Casas Bahia também está se colocando lá. Banco, tem um dos bancos que vão chegar novamente lá, se não faz a memória, o Santander. Então, assim, é uma cidade que ela tá ali perto de Natal. Recentemente eu tinha recebido uma visita da indústria de bugs moderno. Diga aí. E o cara está nessa construção porque ele acabou de inaugurar numa cidade pernambucana e já fizeram as 3 visitas a gente lá. Uma das funcionárias de Sapé e consegue atrair os proprietários para vir dar uma olhada em nossa área. Prefeito, além de terra do abacaxi, eu me lembro que cansei na minha ali saindo da adolescência para a fase adulta, sair daqui para festa em Sapé, porque Sapé tradicionalmente sempre realizou grandes festas.
O São João de Sapé era muito animado. E agora a gente está vendo a festa de emancipação política. O que é que o senhor tem projetado, além da festa de emancipação política? Daqui a pouco a gente vai trazer a programação. O senhor pensa em trazer novamente os festejos de São João? O senhor foi prejudicado pela pandemia? Tem alguma programação especial para o final de ano, né? Esse ano teve. O ano passado... Já teve, mas mandaram umas bandejas muito bacanas aqui pra gente. Verdade. Olha bem, assim, a gente trata a festa com muita responsabilidade. Né? Assim, eu faço conta. Né? Você, quando vai trazer um cantor... até o momento ele não conseguiu planejar devido ao Covid. Observe que eu fiz o aniversário da cidade o ano passado, eu tive que fazer relatórios ao Ministério Público, estava em declínio o Covid, mas aí eu fiz um único dia, o ano passado, a festa da cidade, e com 15 dias mostrei que diminuiu ainda mais a contaminação. Tanto que eu cerquei a festa e pedi que só viesse para a festa quem tivesse a segunda dose e tal, isso melhorou bastante. A nossa festa. O São João foi da mesma forma. A gente com muita responsabilidade ainda, se ia ter, se não ia ter. Né? Ali, em abril foi que começou a haver as liberações e trouxemos ainda o quê? Nayara Azevedo e a Mari Fernanda. Mari Fernandes veio num cash muito interessante para Sapé. Depois que saiu de Sapé, vários shows, e aí é complicado para trazer agora. Ela aumentou já o seu valor, do seu cachê. Esse ano, muita responsabilidade aí, no ano que a gente também ainda teve que trabalhar direito todo o nosso recurso, a gente tem muita responsabilidade, eu não posso levar alguém, os sapenses, que eu não tenho condição de pagar, o que comprometa toda a nossa folha de pagamento. Esse ano ainda é uma festa especial, mas dentro das nossas possibilidades ainda... com um componente importante para a Sapé, né? O próprio cantor Luca Bez nos contactou e disse: Major, gostei ele se apresentou no São João e ele disse: gostei do público aí, gostaria de fazer o meu DVD aí. Custo para a Sapé, 0. Olha aí. Só o palco, porque eu faria de toda forma 2 dias. Que é justamente hoje. Então hoje, Luca Bez se apresenta com custo simplório, né? Iluminação, que é o nosso. Apresenta com Mano Walter, Mara Pavanelli. Ontem, Tatiguel não pôde hoje. Já gravou ontem já teve uma palhinha com mais de 1000 pessoas na praça, só com ela e ele. Aí vem Luciano Lima, vem o... Quem mais? Tá ali, né? Tá o Alas Arraes, Caninana. Então, Massinho Pegação, né? Sensação, né? Sensação. Massinho Pegação. Sensação. Pronto, então, essa rapaziada hoje, e principalmente com... o Anormal, né? Luca Bez, que toca todos os instrumentos, tem uma vibe muito interessante. É o sucessor de GD, dizem. Então, assim, tem o perfil. E esse cara deu esse presente para a cidade com esse DVD, podendo trazer essa turma toda, né? Gravação hoje. Começa de que horas? A partir das 21 horas. Eita, vai muita gente de uma pessoa para lá. O que a gente imagina lá é coisa de outro mundo. O cara é pirado mesmo, agora um talento gigantesco. Mano Walter vai estar hoje. Mano Walter vai estar. Mano Walter é o garoto propaganda da Preciosa do Vale, exatamente. E no outro dia nós teremos nada menos do que Vitor Fernandes. Pepa com certeza vai para lá. Michele Andrade e também vamos trazer o axé retrô de Ramon Schneider. No terceiro dia, nada menos do que o nosso amigo, né, o padre Nilson Nunes, trazendo, sabe o que? Ele foi lá para a Terra Santa, Israel, está trazendo as águas do Rio Jordão. Então, muita bênção para a nossa cidade, são 97 anos de emancipação. Ela é a terra do abacaxi, ainda tem... Você pode fazer em Itapororó que nas outras cidades, mas se colocar, encher um caminhão de abacaxi e dizer de Sapé, vende tudo rapidamente em São Paulo. Então tem aquela marca, aquela força da época do apogeu do abacaxi ali em Sapé. Nós temos também o Memorial das Ligas Camponesas, a Resistência, aquela luta contra a terra, a favor de ter terra, né, o do João Pedro Teixeira, e também o nosso expoente, o poeta Augusto dos Anjos, que é o nosso poeta internacional, Sapé, mundial. Sapé tem portal, não como teve em outras cidades? Já está nos planos. Cada portal vai ser uma frente. Vai homenagear. Isso, vai ser homenageado a Augusto, João Pedro Teixeira, a terra do abacaxi. São 4 saídas. Obviamente 4 entradas. 4 entradas, exatamente. Ô prefeito, além dessas festividades, eu estou vendo aqui no release que a prefeitura divulgou, tem atividades esportivas, né? Tem a final do campeonato de futebol, tem a cavalgada Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira da cidade, também vai ter a corrida do abacaxi. Essas atividades acontecem agora no mês de dezembro? Acontece agora, e assim,
tanta atividade, isso tudo é enxugando recursos, é fazendo parceria. Essa cavalgada, vários parceiros de lá, né? Do SS Clube, do Fernandinho Rabelo, né? Assim, tudo com parceria. Então temos uma cavalgada, vai estar todo mundo, todos os vaqueiros. Tivemos uma vaquejada recentemente que fica entre Sapé e Maria ali com Depontes e Gutenberg. Esse final de semana agora, uma premiação interessante. Temos a final do esporte. E a gente tem... O estádio de lá não é municipal. É do Confiança. É do Confiança. Mas nós temos o Tadeuzão, que também é um estádio bacana, que é particular. E temos parceria com Confiança também. Ajudamos o clube. Confiança tá ativo. Tá ativo, tá lá. É o presidente Wilson Nascimento. Nós ajudamos todo ano Confiança, dentro das nossas limitações, mas tem um sim. Do prefeito foi campeão paraibano profissional, Confiança. E chegou perto de subir agora, viu? Foi no detalhe, nas semifinais. Fez um campeonato de segunda divisão bacana. Nas semifinais ali, titubeou um pouco, a torcida estava toda lá, eu também estive. E esse campeonato amador, Sapé é um celeiro de jogadores. Nós fazemos uma premiação muito interessante, unimos a zona rural com mais de 14 equipes, e a zona urbana com mais de 14 também. Então, joga entre si para chegar a essa grande final, é uma premiação que gira em torno de R$20 mil. Então é um campeonato que a turma briga, sabe que vão ter uma boa premiação. Então tem cavalgada, e temos a cavalgada, a final do campeonato sapiense amador, e temos nossa corrida do abacaxi. O ano passado, com premiação, 6 mil em premiação. O ano passado nós tivemos 500 participantes. Com certeza hoje deve ter mais gente a partir do dia definido. A zona rural lá sobressai a urbana. É maior a zona rural. Sim. É muito maior. São quantos habitantes, prefeito? 52 mil no último censo. Então, com certeza vai aumentar. O que acontece hoje? Sapé, com todos esses investimentos, eu digo com muita racionalidade, a gente busca investir. Nós temos uma alaúça forte, que é uma cultura que eu tenho que colocar aqui bancada e vai todos familiares. Então, a gente coloca quase 2 mil pessoas para assistir. Isso no carnaval. Isso no carnaval. Então, observe que é uma cidade muito cultural também. Tá? Então, assim, todo mundo respira Augusto, respira... as ligas camponesas têm seus eventos também, entendeu? Então, assim, a cidade gosta das festas. Estou começando a fazer no próximo São João agora. Eu começo já agora em dezembro um planejamento dentro de uma lógica para levar uma dupla sertaneja. Eu fico prometendo tudo atrás dessa dupla sertaneja, mas no São João a gente vai ter uma dupla sertaneja que a cidade merece. Sempre ficam falando em Jorge Matheus e Cauã, e também o Henrique Juliano. Só não vem trazer Gustavo Lima, não, que é caro demais. Mas tá muito caro. O Gustavo é um grande artista, mas os valores são muito altos. Major, estamos já encerrando. Eu sei que o senhor vai ter outra entrevista daqui a pouco, mas pelo menos da minha parte aqui eu fico satisfeito. O que é que o Major Sidney quer deixar de legado para a população de Sapé? Pelo menos o homem tem direito à reeleição. Mas pelo menos ele pode estar com um projeto na cabeça, entendeu? E pode começar a executar na segunda metade da sua gestão, que vai ser agora em 23. Entendi. Primeiro é resgatar a autoestima de uma cidade que não tinha valores. E olha que o sapéense, ele é muito sapé. Eu sou de Sapé. Eu enfrentei isso como candidato. Então é resgatar a autoestima, trabalhar muito, fazer muito pela cidade para deixar ela preparada para o sapéense. A missão é essa, reconstruir essa cidade, deixar obras que marquem a cidade e passar esse legado para um sapéense. Já que eu era o forasteiro e foi convocado para ajudar uma cidade. Eu acho que a missão é vir de fora para ajudar uma cidade e deixar as obras que a cidade precisa, para que mais na frente a gente passe o cajado, passe a faixa prefeital para um sapéense que queira fazer o mesmo. A gente está amarrando muita coisa para que a velha política não volte mais. Se passaram muitos anos de troca, de perpetuação de famílias. Não tenho ninguém na família. E só tem um filho que não quer saber de política. Você sente que hoje a autoestima do sapéense, ela evoluiu, aumentou? Exatamente. A gente viu isso em várias pesquisas internas. A gente viu isso também no conceito do prefeito. E o que esse retorno da votação deu. Da gente conversar com o povo via live, e o povo ir lá e dizer, não, vamos... Eu disse, olha, gente, votar nessas pessoas me faz o trabalho ter continuidade. E foi isso que Sapé fez. Lá o governador teve 8 mil votos contra 16 dos 3 candidatos, que eram 3 candidatos muito fortes, que eram 3 candidatos que tinham conceito, que tinham fala boa, que tinham um ideal.
E a cidade entendeu maioria para o governador João Não Azevedo. lhe pressionaram não para o senhor votar em Nilvan, não? Pressionaram o Nilvan amigo. Nilvan amigo de longa data, né? Com Petrônio, de muitas prisões policiais. Nilvan sempre defendeu. Tive momentos difíceis com o comando da minha polícia e Nilvan sempre estava ali, diligente. Mas, assim, a votação do prefeito Major Cid não era mais como policial, era como prefeito. Sim. Eu tinha ações importantes do governo, foram muitas. Só para os senhores entenderem, eu inaugurei ontem a início de uma obra, de uma creche, de uma praça e já de um corredor de um calçadão para caminhantes. E agora a obra do mercado público. Então, assim, em respeito ao povo de Sapé, as obras do governador João, a gente tinha que respeitar o povo. Era o querer do povo em Sapé. As minhas fontes me disseram que o governador gosta muito do senhor, porque o senhor foi muito correto com ele. E muito trabalho mesmo. E assim, eu acho que é por aí. Como policial, eu busquei fazer o meu serviço. Sim. Eu busquei o que o povo queria. E eu não vou além do povo. Eu sou o prefeito, dizendo aqui de antemão, acho que de um mandato. Se lá em 2024 for da vontade popular, porque não adianta eu ir para a política tentando desdobrar de outras formas. Eu fui votado de uma forma. Se lá na frente, não quero mais major, não. Aí eu cumpri minha missão, mas vou entregar bem. Vou entregar com creche, vou entregar com praça para idoso, uma piscina para idosos, vou fazer lá na cidade. Tem outras demandas, vou tirar em Aguado Isolamento, que é um distrito especial lá. Já é um pedido ao governador, melhorar esse hospital ainda mais. Só para os senhores entenderem, eu estou colocando uma usina de oxigênio. Quando aumentou o Covid de novo, eu digo, eu tenho autonomia de oxigênio pela metade do preço. Lá em Sapé não tinha nem tubulação para chegar o oxigênio até a sala vermelha. Era tudo carregando cilindro de um local que mal armazenado para a sala vermelha, passando pela porta principal, colocando de lado do paciente, abrindo o fluxômetro para ligar ele. E quem estava fazendo isso, às vezes, era um porteiro, era um maqueiro. Que não tinha. Que faz isso é um fisioterapeuta. Isso. Só para os senhores entenderem, eu abri tubulação no hospital todo e contratei, via licitação, uma usina de oxigênio. Hoje eu tenho metade do preço que eu ia gastar se fosse no que vaza de gás, de oxigênio, e também na parte de autonomia de oxigênio. Hoje eu tenho a usina em Sapé. Prefeito, eu sei que o senhor tem uma entrevista na TV, mas eu quero contemplar um amigo, colega radialista, Marcelo Gomes, que está lhe mandando um abraço e está pedindo para o senhor comentar sobre uma ação que o senhor ganhou na Justiça da oposição. Eita, aí são muitas ações. Quando a gente que era policial passa a ser prefeito, aí começa aqueles adjetivos. Tem isso, tem aquilo, né, Petrônio? E aí, assim, todo mundo espera. Não, o major que ia atrás do criminoso embaixo da cama vai atrás dessa pessoa e vai fazer o mesmo. Não, o major agora, ele é prefeito. Então, assim, mesmo com a força dos cursos que eu já tive, Petrônio, eu já tive esses cursos malucos, de operações especiais na Colômbia, operações especiais da Paraíba, do GAT, os cursos de choque, teria toda aquela força de ir lá e resolver no braço. Mas quando vira um prefeito, não é mais assim. Eu respondo por uma cidade, respondo pelos meus servidores, então o passo tem que ser calculado. E muitas vezes a gente calcula tendo que entrar com uma ação naquilo que foi falado, né? A palavra que foi dita, ela tem que ser explicada. E foi o que aconteceu em uma das pessoas que falam. A Justiça deu uma indenização de R$4.000, mas aí tem outras ações. Eu não posso nem me ater a isso, né? Eu tenho que trocar passos firmes na direção da cidade. Deixa com o jurídico que ele toma conta. Exatamente. Prefeito Major Sidney, obrigado pela sua presença aqui em estúdio, aqui na Rádio Pop. A porta vai estar sempre aberta para o senhor e para a cidade de Sapé. Meu amigo William Santos está mandando um abraço aqui também para o senhor, está dizendo que prefeito fez tanto já em pouco tempo, está mandando um abraço ao nosso amigo radialista William Santos. E aproveita aí para revisar a programação e convidar, porque eu tenho certeza que hoje e amanhã muita gente vai sair de João Pessoa, de Bahia, de Santa Rita, de Cabedelo para Sapé, porque a festa é boa. Quantos uns 40, 50 Chega a 50 quilômetros. Bem, gente, convidando os senhores, né? Participar com a gente. O Pepa na sexta, eu tenho certeza que ele vai. Mais 97 anos de emancipação política não, de Sapé. Rapaz, o sábado é no sábado. Não. Ah, é amanhã, que é quinta, justamente. A cidade espera ansioso por todos vocês que participem, é uma festa com segurança. Eu tenho falado com o Major lá, está aqui quem mexe com segurança e a gente tem fechado corredores onde os lanceiros vai ser lá naquela praça de naquela eventos, praça com muita segurança privada e também com a polícia militar, os POP estão lá, muitas câmeras, então assim, uma festa segura. Nosso último registro quase zero de furto de celular, então assim, já digo quem tenta
ir para lá para fazer esse tipo de prática, lá a gente vai ter delegacia, vai ter a PM atenta, nossa segurança. Furtou, a gente chega, mas vai ser uma festa especial. Então convido a todos vocês. Hoje já tem o Lucas Bez, aí o Mano Walter, Mara Pavanelli, Luciano, Caninanes, que é um sanfoneiro, né? Enfim, o Alas Arraes, muita gente bacana. E é o que a gente espera. A Sapé espera por todo o povo hospitaleiro, a cidade toda estruturada para receber com muito conforto a todos vocês. Amanhã Vitor Fernandes e Vitor Fernandes, Ramon Schneid e Michele Andrade. E na sexta-feira, o evento mais religioso, Padre Nilson Nunes. Exato. Obrigado, Major Cida, agradecer a André. De Sapé, vamos a Santa Rita, viu, Luciano Coxinha aqui, porque a Prefeitura de Santa Rita vai promover 24 horas de vacinação. E a gente tá na ponta da linha aqui, Coxinha, com o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, que vai falar como é que vai ser essa vacinação 24 horas na cidade de Santa Rita, a sua cidade, Luciano Coxinha. Cadê, André? Cadê? Tá lá. Tá aqui, tudo combinado. Quer o curso, pai? Quer o curso? No Bluetooth. Vou botar novamente, viu, Coxinha? Do começo. Olá, Santa Rita. Quero trazer um recado muito importante para todos vocês. Nessa quinta-feira, dia 1º de dezembro, teremos mais uma edição do Vacina Santa Rita 24 horas sem parar. A vacinação contra o Covid-19. Estamos com 2 pontos à disposição de toda a nossa população. O nosso Centro de Reabilitação em Tibiri 2, que vai funcionar das 8 da manhã do dia 1º até as 8 da manhã do dia 2, e também na Praça do Povo, aqui no bairro de Tibiri Fábrica, que vai funcionar das 8 da manhã até a meia-noite. É mais uma edição para trazer para todos vocês a oportunidade de se vacinar, e por isso estamos convocando a toda a população para que venha, faça a sua parte, vamos juntos combater a Covid-19. Um forte abraço e conto com a participação de todos vocês. Muito bem, o prefeito Emerson Panta convidando a população de Santa Rita 24 horas de vacinação contra a Covid-19 na terra dos canaviais. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Jorinho Toscano, grande advogado, registrar também aqui meu amigo Sérgio Teixeira, presidente da Astra 13. Pepa, quem tá pé da vida aqui, sabe quem é? Esmeraldo Gomes. Que é servidor da Prefeitura de João Pessoa. Sim, e daí? Fabão, receber dinheiro no banco que patrocina o Flamengo, aí não dá, né? Esmeraldo Gomes. Juliana Carneiro, chegou atrasada. Muda pro lado de cá, Esmeraldo. Cheguei, boa tarde, meu povo, boa tarde. Cheguei pra colocar os ouvintes no ar, viu? Que eu tô sabendo que vocês ainda não colocaram ninguém. Manda aí o áudio, 8809-8989. Tava resolvendo uns probleminhas em casa, mas já estou aqui. Boa tarde a todo mundo do YouTube da 89.3 FM. Posso já soltar o primeiro? Já cheguei aqui. Prepara aí pra soltar o povo, porque Pepa Torres, Tunísia 1-0 na França, viu, Pepa? Oi? 1-0 com esse resultado, se classificando França e Tunísia, porque o outro jogo está 0-0, não é isso aqui? Cadê o outro jogo? Tá 0-0. Deixa eu ver aqui. Austrália e Dinamarca, 0-0. Vai dando Tunísia e França. E França. França em primeiro, né? É. Muito bem. 13 horas e 17 minutos. A gente antecipou a entrevista que geralmente a gente faz na última meia hora do programa. O prefeito de Sapé, Major Sidney, tinha uma outra entrevista numa TV para dar. E agora a gente vai dar vez e voz para os nossos ouvintes no WhatsApp 8809-8989, mensagem de áudio. Você interage também com a gente no nosso chat, no nosso canal no YouTube, aí você manda mensagem de texto. E também daqui a pouco, depois das 13h30, a gente vai liberar o Pop Fone 2178-8989. Primeiro ouvinte do F5 de hoje. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, querido Pepe. Um homem que gosta do suco verde, né? Como o Lu também, eu vi ela dizendo. Um abraço ao nosso querido Rui Dantas, Coxinha, a todos os ouvintes. Pois veja bem, a gente, mesmo com aspecto assim de felicidade e deixando o coração assim fluir coisas boas, para que nós possamos, muito em breve,
está vivendo outro ritmo de vida nesse Brasil. Mas é lamentável você ver o que um governo faz com a educação, com a saúde do Brasil. Gente, isso é uma falta de respeito. Sinceramente, como é que as pessoas ainda têm a coragem de ir protestar em beira de quartel nesse canto? Pô, te manga, cara, pelo amor de Deus. Respeita esse país, acaba com isso. O mundo mudou, é nova vida agora. A gente tem que respeitar um ao outro e, de uma maneira solidária, conviver e torcer para que os pobres lascados melhorem de vida. E eu tenho certeza que o Congresso Nacional vão marchar diferente para que as coisas fluam bem para todo o país. Obrigado. Uma boa tarde a todos vocês. Valeu, meu amigo Araújo do Valentina. Mas está diminuindo nesse negócio, né? Está diminuindo. Depois de que o filho do presidente foi pro Catar, a turma ficou meio revoltada aí. Está diminuindo aos poucos. Inclusive, a diplomação de Lula agora será dia 12 de dezembro, né? Ei, por falar nisso, eu tô com 8 pendrives ali no carro. Vocês vão querer? Que desculpa esfarrapo, que coisa. Mas esses pendrives que foram mostrados na foto, eles são anteriores a 2020, viu? Ou seja, não servem. Se for anterior a 2020, vocês viram o modelo antigo, rapaz. Meu irmão, que desculpa. Bem sem futuro. Ô, como é o apelido dele que chama ainda? Bananinha. Bananinha, como é? Dudu Bananinha. Dudu! Ô, Dudu Bananinha, era melhor ter ficado calado, homem. Mas, homem... Afinal de contas, não existe possibilidade de transferência de arquivo remoto. Meu Deus do céu, dizer que foi... Aí o pior que foi com... Eu quero só saber o seguinte, sério, eu tô fazendo uma pergunta. Não foi com o dinheiro da Câmara não, né? Na verdade, ainda está sendo investigado. O pessoal abriu uma investigação. Para saber se foi com o dinheiro da Câmara. Porque Dudu Bananinha pegar o dinheiro da Câmara para ir com a esposa, para ir lá pro Catar, para dizer que vai entregar uns pendrives com a situação brasileira, pelo amor de Deus, era melhor ter ficado calado, viu? Pepa, parece que a Austrália fez um gol aí, viu, Pepa? Checa aí, viu? 1-0 Austrália. Muda tudo, né? Muda tudo aí. Daqui a pouco a gente vai dizer como é que vai ficar a situação. Aproveitando aqui os recados, o ouvinte Max Weber, que ganhou o nosso bolão, já posso anunciar que ele vem buscar, por gentileza, seu kit Boa do Brejo, senão eu vou levar pra casa, viu? Vem logo, senão Gilberto, viu? Tá ali o kit bem bonitinho, rapaz. Ele já ganhou a pizza dele, a Pizza Now, já ganhou o Tonho de Martins, que foram os melhores pedidos que ele fez. A pizza ele assistiu o jogo, Tonho de Martinha também, rapaz, pense num brinde bom. A gente, infelizmente, não pode participar do bolão, mas foi Max Weber que ganhou no primeiro bolão. A gente vai fazer para a próxima sexta-feira também, né? Sexta-feira, jogo às 4 horas da tarde, Brasil e Camarões. Vamos ver aí como é que a gente faz o sorteio, se vai ter novidade, se não vai ter. Amanhã a gente traz aí informações. Sexta-feira tem um esquenta, exatamente. Pepa, segundo Esmeralda tá dizendo que com esse gol aí, a Austrália tá se classificando, viu? Mas em primeiro ou em segundo? Aí vai depender, acho que, do saldo de gols. A Austrália está classificando por saldo de gols. Empatado, tá em segundo lugar. Esse Esmeraldo sabe tudo. É um cara que entende tudo de esporte, é Esmeraldo Gomes. Vamos botar o povo para falar, Ju, mais ouvinte aqui no F5. Alô, boa tarde. Boa tarde, era sobre isso que eu ia mandar esse link para pedir para vocês falar, mas vocês já estão falando. Os bolsonaristas estão aí nas frentes dos quartéis, já são corno e desempregados. Daqui a pouco vão levar uma pizza para deixar de ser besta. Calma, rapaz. Calma. Eu tô rindo aqui porque ontem eu li uma reportagem, não sei se vocês leram. O presidente, depois de muito tempo, deu uma tuitada, não foi, Ju? Aí deu uma tuitada, aí um monte de seguidor do presidente. Presidente, fala alguma coisa. Minha mulher me abandonou, faz um mês que eu tô na frente do quartel. Outro eu perdi emprego. A minha mulher tá querendo separar. Enfim, mas cada um faz o que quer. Deixa eu soltar um aqui do meu amigo Neto Leles. Coxinha aqui do meu, viu, Luciano Coxinha? Alô, boa tarde. Fala, Neto Leles. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde, Coxinha. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Fabão, saindo agora de Mataraca, vim aqui visitar uma empresa de um cliente nosso que estamos fechando vários negócios. Sempre ligado na Pop. Som límpido e claro. Parabéns a todos aí. Grande abraço, Neto Leles do Grupo J Carneiro. Valeu, Neto Leles. Saindo de Mataraca, escutando tudo lá de Laura, viu, Pepa? Show de bola, show.
Ju, eu quero daqui a pouco você traga essas informações aqui sobre corte na educação, chiadeira na UFPB, quer dizer, chiadeira dos professores e funcionários da UFPB, que até agora parece que o reitor não falou nada. Da UFPB tá achando ótimo, por certo, né? O professor Valdinei não falou nada. Chiadeira no IFPB, chiadeira no UFCG, mas coloca mais ouvinte, daqui a pouco você fala. Vamos lá. Boa tarde, Fabão, boa tarde a todos. Fabão, o prefeito devia fazer uma coletiva para falar por que suspendeu a campanha do Novembro Azul em quase todos os PSF. Que eu moro aqui em Mangabeira 8, era dia 17, colocaram para hoje, dia 30, e hoje cancelaram de novo. Uma vergonha, rapaz. Essa campanha do Novembro Azul, esse ano aqui da prefeitura, o primeiro mandato do prefeito Cícero Lucena, foi uma vergonha, viu? Prefeito, o senhor falou que esse mandato ia ser o melhor da sua vida, prefeito. Tá sendo um desastre, viu? Boa tarde a todos. Nascimento de Mangabeira. Ô Nascimento, eu confesso que eu não tenho informação. Se você puder mandar alguma coisa em relação à campanha Novembro Azul da Prefeitura de João Pessoa, passa aqui pra gente compartilhar com os nossos ouvintes. Solta mais um aí, Juliana Carneiro. Alô, boa tarde. Deixa eu fazer uma seleção porque eu estava abrindo. Aqui tem mensagens de texto também. Olha. O pessoal, o Everaldo Clarice Cosme está aqui com a gente diariamente, mandando um alô. Ontem foi o aniversário da filha dele, né? E chegamos aqui. Mais mensagens de áudio. Vai falar, Se João Pessoa ainda não divulgou o Réveillon Santa Rita, já divulgou, viu? Daqui a pouco você traz o Réveillon de Santa Rita, né? Vai custar meia pila, viu? Daqui a pouco você traz. Mais ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5. Boa tarde, Fabão. A todos os ouvintes e toda a bancada. Fabão, eu peguei já o programa com 23 minutos de ter iniciado e não vi se você falou algo a respeito da questão da iluminação festiva de Natal, que é tradição em nossa cidade aqui, na Praça da Independência, na Lagoa, entre outros lugares. Eu, esse final de semana, passeando com minha família, resolvi ir até a Lagoa, imaginando já estar ali ornamentado, urbanizado, iluminado, com o tema já de Natal, e não vi, fiquei até um pouco frustrado diante da situação. Gostaria de saber de você se tem a previsão da prefeitura fazer, né, essa urbanização temática do Natal, ou se você já deu a informação. Eu peço desculpas porque eu não peguei, mas dê uma reforçada aí para nós. Um forte abraço, Jadernon Oliveira de Mangabeira. Ô meu amigo Janela, a gente tocou no assunto sim, inclusive a gente trouxe a informação que a iluminação, a empresa contratada pela prefeitura já iniciou a colocação da iluminação pela Avenida Epitácio Pessoa. Já é possível ver lá a colocação da ornamentação natalina e a gente espera, né, que chegue a todas as áreas da cidade de João Pessoa. Me parece que é amanhã que vai vir aquele carro da Coca-Cola. É, na Lagoa, amanhã à né? noite. Sai Amanhã da à noite, Lagoa, né? aí passa por Rui Carneiro e vem até aqui em Mangabeira. Não sei se, por exemplo, amanhã na Lagoa se já vai ter alguma iluminação. Mas o fato é que já foi iniciada, sim, pela Avenida Epitácio Pessoa. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, Luciano Coxinha, Rui Dantas, Juliana. Fábio, eu quero usar aí o espaço do F5 para dar os parabéns ao prefeito Cícero Lucena por ter trazido esse numerado para ser investido na cidade de João Pessoa. Tem um ditado, é melhor entrar dinheiro do que sair. Quantos prefeitos passaram fazendo projeto aí que não levou nada a nada e a cidade vai do que vai? Então, quando o prefeito faz uma transação que vem arrecadar dinheiro para ser investido na cidade, aparecem os críticos. Olha, eu não devo uma cocada a Cícero Lucena, até que eu não sou nem da gestão. Eu trabalho numa empresa privada, mas eu tenho que reconhecer que quando o gestor está trazendo benefício para a cidade, a gente tem que reconhecer. Tem falhas? Tem. Mas quando a gente vê que o negócio está indo em busca do melhor para a cidade, a gente tem que dar uma força, a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar. Aí aparecem aí os críticos. Tem que ter os críticos, mas é como eu estou dizendo. Mas na hora que os bônus vêm, tem que vir, meu amigo, tem que agradecer. Então que ele continue assim, trazendo sempre benefícios para a cidade de João Pessoa. Agora, se não trouxer, o pau come.
Kiko do Castelo Branco. Parabéns, prefeito Cícero Lucena. Valeu, prefeito Kiko lá do Castelo Branco. Ju, vamos fazer o seguinte, já que Kiko está falando do prefeito Cícero Lucena, nosso repórter Tiago Moraes compareceu agora pela manhã, uma coletiva de imprensa. O prefeito Cícero Lucena fez vários anúncios, trouxe a programação do Natal dos Sentimentos, falou sobre o pagamento dos servidores municipais, dezembro, 13º, por aí vai. Falou também sobre a chegada do Banco BRB, esse assunto que Kiko trouxe agora e a gente trouxe. A partir do ano que vem, os servidores da Prefeitura Municipal de João Pessoa vão receber seus salários pelo Banco BRB, que é o Banco Regional do Brasil, e com essa operação a Prefeitura conseguiu capitalizar para os cofres públicos 60 milhões de reais. Vamos trazer um F5 agora aqui com o Tiago Moraes, nas entrevistas. O que disse Tiago Moraes, o que disse o prefeito Cícero Lucena hoje nessa entrevista que o nosso Tiago Moraes acompanhou. Solta aí, Ju. Se o funcionário for bem tratado, a prefeitura ganha, porque eles vão estar em melhores condições de trabalho e nos ajudando a cuidar da cidade. Esse é um primeiro benefício, porque se ele financia melhores condições aos nossos trabalhadores, eles vão economizar e, consequentemente, poder ter uma folga financeira melhor. Da mesma forma, o município tem recebido do BRB, além da contrapartida que acontece nessas fases de negociações de folha, também o BRB está trazendo a necessidade de chegar para ficar na cidade de João Pessoa. Então o BRB é parceiro nosso já em atividades esportivas, em patrocínio de atividades esportivas, está trazendo também as atividades culturais para fazer aqui na cidade de João Pessoa. É um banco que quer viver a cidade. É mais uma opção aqui. É mais uma opção e mais emprego e mais renda aqui. Muito bem. A informação sobre o novo banco, né, que Sim. vai ser utilizado para o recebimento dos salários dos servidores municipais aqui de João Pessoa, como já foi comentado no início do programa, o Banco BRB vai trazer algumas vantagens, inclusive financeiras, para o município, porque houve aí um retorno que os outros bancos concorrentes não ofereceram e certamente vai abrir facilidades de crédito, enfim, para os servidores municipais. Vamos aguardar e acredito que vem coisa boa por aí. Temos mais informações sobre Natal, sobre folha de servidores. Vamos lá, mais sonoras do prefeito Cícero Lucena na manhã de hoje. O senhor anunciou na manhã de hoje a programação natalina da cidade de João Pessoa. No dia 29, show do Padre Nilson Nunes. Há uma expectativa muito grande pelas festividades de Réveillon e também aquela programação que em janeiro ocorre na praia em João Pessoa. A Prefeitura vai fazer essa programação de verão em janeiro? Quais os artistas que estão previstos? E o Réveillon, quem quiser vir a João Pessoa, vai poder assistir o que no Busto de Tamandaré? Nós vamos ter toda a programação, como você já disse. Encerramos o Natal com a Missa da Luz de Padre Nilson no Busto de Tamandaré. Aproveitaremos a estrutura para fazer exatamente o Réveillon na virada do ano. Então, quanto aos artistas que estão vindo, nós estamos em negociação com eles, porque temos a preocupação de não estar pagando cachês que sejam elevados e que não seja correto o poder público estar pagando. Então, acredito que até o final da semana, no máximo no começo da outra, nós vamos anunciar quem os artistas que irão se apresentar. Em janeiro também é uma previsão de apresentação? Manter todo o nosso trabalho que sempre fizemos, até porque João Pessoa cada vez mais é uma referência para as pessoas quererem conhecer ou voltar para usufruir das nossas belezas e do aconchego que a cidade sempre recebe bem. Muito bem, esse foi o prefeito Cícero Lucena, Petrônio. Agora você falava, o prefeito ainda não anunciou a programação de Réveillon, prefeito de João Pessoa, agora você falava aí de Santa Rita. O que é que vai ter em Santa Rita no Réveillon, bem pertinho aqui de nós, da capital? Santa Rita, Fabão, botou pra torar. A Prefeitura Municipal da terra de Luciano Coxinha anunciou nos festejos de fim de ano, em especial o Réveillon, duas grandes atrações. A primeira delas é a banda Calcinha Preta e também o cantor João Gomes. E a previsão é que os dois cachês destas duas bandas custem mais de R$500 mil.
Ou seja, mais de meia pila, Juju. Mais de R$500 mil. Quais são os artistas? João Gomes e Calcinha Preta. Melhor do que gastar R$1 milhão só com o Gustavo Lima. É verdade. Será que vai ter artista local? Deve ter, né? A Prefeitura de Santa Rita, pelo menos num evento que fez, né? Sempre coloca os artistas. Sempre coloca, né, pessoal? E outra coisa, sabe, minha gente? Vamos acabar com esse negócio de querer criminalizar todo o show, porque se for nessa pisada, não vai ter mais evento, não. E eu sou daqueles que eu acho que o poder público tem que sim, Fábio, defende isso. Óbvio que você não vai ter que botar R$1 milhão no show de Gustavo Lima e vai deixar tá faltando merenda escolar, tá deixando tá faltando cibalena, esse remédio simples no posto de saúde. Agora, o poder público também tem que financiar também, de pirona, né, Coxinha? Tem que financiar show também, pô. O pobre, aquele que não pode pagar ingresso, por que não a pessoa que não pode pagar o ingresso não pode assistir um show de João Gomes, da Mari Fernandes? Agora, eu acho errado quando a prefeitura torra o dinheiro todinho com show, e tem muitos que a gente sabe o que é que faz, né? Eu acho um absurdo pagar R$1 milhão num show de Gustavo Lima numa cidade da Paraíba. Acho particularmente um absurdo. Agora, você trazer 2 shows como João Gomes, como é a outra atração aí que você falou? Mário Fernandes, é? Hein, Pepe? Para de namorar, rapaz. Tá namorando o quê, meu irmão? João tá Gomes no Tinder, tá no Tinder. Tu tá com Alzheimer? João Gomes e quem? Tu tá com Alzheimer? João tá com Alzheimer? Vou dizer pela terceira vez. Calcinha Preta e João Gomes. 2 shows Tá desses. com Alzheimer esse menino, só pode. Shows. É a terceira vez que eu digo aqui. É quem. 2 shows. Quer que eu diga o valor também de novo? Não, é R$500 mil. 530 mil. Pronto, 2 shows. Aí, Calcinha Preta, João Gomes. Agora João eu Gomes, acho um Preta. absurdo trazer R$1 milhão pra trazer o Gustavo Lima. É porque você é revoltado com o Gustavo Lima, só porque ele acha votou em Bolsonaro. Você acha que é certo? Porque você votou em Bolsonaro, ele votou em Bolsonaro. Aí você tem raiva de Gustavo. Você acha que é certo? Podendo trazer, pode trazer. E pode trazer? Quem? A cidade da Paraíba pode trazer? Vai atrapalhar ele no Tinder, viu? Sei. Vai, fica no Tinder o tempo todo. Onde aqui? De paquerar. Eu vi tá com Alzheimer, viu? Ei, vamos Ô, Coxinha, daqui pras 14 horas vai perguntar de novo. Ei, quem é que vai tocar em Santa Rita? Ô, Ju, e essa... Eu pago o teu almoço, dizer quem vai cantar em Santa Rita. Já esqueceu. Ju, fala desse negócio desses bloqueios da educação aí, Ju, pra gente ir pro intervalo comercial. Vamos embora. A gente tá aqui na maior brincadeira, maior alegria, mas o assunto é sério e o assunto é triste, né? Esses cortes que vem acontecendo no último ano aí, do orçamento das universidades públicas brasileiras tem causado grandes problemas aos gestores, aos reitores país afora. Né? No IFPB, por exemplo, a reitora do Instituto fez um pronunciamento ontem, emitiu uma nota, inclusive, falando que o Instituto já soma, no último ano apenas, um corte de mais de 10 milhões de reais. Olha só, uma única instituição aqui da Paraíba já está sofrendo com corte de mais de 1 milhão, não, de 10 milhões de reais, olha só. 4 milhões de reais foi só o anunciado ontem. E aí, somando esses 4 milhões com o que aconteceu durante o ano inteiro, a gente já chega ao montante de 10 milhões cortados só do IFPB. Na UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande, o congelamento de verbas anunciado essa semana foi de quase 2 milhões de reais. E, da mesma forma, a reitoria afirmou que a situação é muito grave, pode afetar as bolsas estudantis e também os contratos administrativos. Né? O governo federal fala, como a gente já explicou aqui, que não se trata de corte, mas de contingenciamento, o que na prática é absolutamente a mesma coisa. É a mesma coisa que você ter um dinheiro na poupança no banco e o seu gerente chegar e diz assim, você tem esse dinheiro, mas você não pode usar, está aqui contingenciado. Não serve de absolutamente nada. E aí, o corte de energia elétrica é um temor, porque não vai ter como pagar as contas de energia, as contas de água e o mais grave, as bolsas estudantis
poderão ser cortadas. Segurança também esqueça. Segurança também esqueça. Outros serviços terceirizados. Serviços terceirizados também serão afetados. E o professor estudante, o reitor estudante? Que tentou entrar com a cota na universidade. O professor Valdinei, não é não se pronunciou sobre esses cortes. Certamente ele está achando que, né, não vai afetar, que não interferem absolutamente na UFPB. Não sei se ele está recebendo bolsa, se ele entrou aí como cotista, como ele pretendia, mas ele não se manifestou contrariamente a esses bloqueios que vem acontecendo em todas as instituições e universidades públicas país afora. E aí, além desse corte que a gente falou ontem, e essas notícias das instituições aqui da Paraíba já são os desdobramentos do que a gente repercutiu no programa de ontem. Hoje, Fábio e Petrônio, teve um outro corte de verba. Foi nada mais, nada menos de 1,6 bilhão do orçamento da saúde para todo o país. 1,6 bilhão de reais cortado da saúde. E essa informação chegou em nota, uma nota circulou entre os servidores do Ministério da Saúde, foi emitida pelo Ministério da Economia, questionando, né, pedindo para que os integrantes do Ministério da Saúde avaliassem quais áreas poderiam ter um remanejamento para que a verba fosse melhor trabalhada. Mas o montante é simplesmente 1,6 bilhão de reais no apagar das luzes do governo Jair Bolsonaro. Ainda não houve manifestação do Ministério, oficialmente do Ministério da Saúde, e esse foi um ofício que circulou internamente, que veio do Ministério da Economia. E aí os servidores do Ministério da Saúde apontam que a distribuição de medicamentos, como já vem sendo afetada, pode sofrer ainda mais com esse corte de 1,6 bilhão na pasta da saúde. Fim de feira, fim de governo, é isso mesmo. E agora, engraçado é que o Valdinei não fala nada. Não sei se vocês viram um meme que tá rolando aí, viu, Pepa? Um pendrive com um patriota se segurando no pendrive, viu? Tem o pendrive e o patriota, alusão àquilo que aconteceu. O caminhãozão lá. Aconteceu do caminhão lá em Caruaru. Com massa. Pepa, quem é que vai tocar em Santa Rita mesmo, Pepa? Quem é que vai tocar mesmo? Eita, Fabão. Nem eu lembro mais. Só lembro de Mano Walter. Aê, coxinha. Bota. Calcinha preta. Volumiose. A noite passa de Rapaz, Panta só bota pra torar. De João Gomes. Vai ser dia 30, 31? Como é que dia 31? Não, o Réveillon é 31, Não, né? mas as duas atrações vai ser dia 31? Todo mesmo dia. Bom demais. Menino, eu já troquei as bolas. Eu falei Mano Walter, mas Mano Walter vai ser no Conde, na abertura do verão, dia 30, né? Mano Eita, Walter. rapaz, é mesmo. Deixa eu ver aqui. Vai ser dia 30, abertura do verão. Meu amigo E no vai ter Geraldo Azevedo também no Conde. Agora eu não sei se vai ser no Réveillon. Vou conferir aqui. Meu amigo Tejo mandou pra mim. Vou lhe dizer agora, bem. Dia 30 de dezembro no Conde vai ser Mano Walter. É isso aí. E dia 31, no sábado, Geraldo Azevedo. É isso mesmo, exatamente. 30 e 31. A abertura do verão e Réveillon de Conde. É festa. Vai ser festa. Já fica, né? Vamos pro intervalo comercial daqui a pouco, na volta. Pop Fone liberado. 2178-8989. E também muita interação pelo WhatsApp. Vão ser 20 minutos só de interação. Vamos pro intervalo com o João Gomes. Não. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Quer abastecer seu veículo e ganhar descontos em várias empresas? Chegou o Mais Opção, o aplicativo de benefícios da rede de postos que mais cresce na Paraíba. Abasteça em um posto Opção, acumule pontos e troque por descontos incríveis em produtos e serviços nas empresas parceiras do app. O Mais Opção está disponível nas principais plataformas. Baixe agora mesmo e ganhe 1000 pontos. Seu verão na melhor vibe com ele, Saulo Fernandes.
da simpatia. E o swing da banda Fica Comigo. Tudo pra dar certo. Sábado, 3 de dezembro, Saulo e Fica Comigo no Lovira Beach. Vendas no site Ingresso Nacional e na loja Norra, no Manaíra Shopping. Não precisa mudar. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve, benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800 286 0132. Clube Serve. Uma casa sem. Chama Clean. Para uma empresa sem. Chama Clean. Para uma vida sem. Chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora. Clean no rapidinho. Clean no venenoso. Clean no sujetinho. Quer tranquilidade? Conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, carneiro na cachaça com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Essa já sua quentinha. Programa F5. Oferecimento. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Ruidantas, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 13h46. Fabão, pergunta aí a Pepa quem vai tocar em Santa Rita. Esmeraldo Gomes tá guardando perguntar. Ei, Esmeraldo, Fabão tá ficando velho. Ei, libera aí. Ei, poxa, vamos. Tempo tá curto, vamos saltar um pouco. Libera aí o Popfone 21788989. Liberado agora pra você que quer participar do programa pelo telefone 21788989 e também as mais interações. E o primeiro que ligar pra cá e disser quem são as duas atrações em Santa Rita vai ganhar um kit Boa do Brejo. Olha aí. Ei, tu vai tirar de onde esse kit? Tu vai tirar do meu, Calma, Juliana. Ave Maria. Ó, Pepa tá dando aqui tem do quase dele, um depósito. viu? É do dele. Ele tem quase um depósito. Quem ligar aqui pra POP 21788989 e dizer quem serão as atrações do Réveillon de Santa Rita, Pepa vai dar um kit Boa do Brejo. Primeira ligação, libera aí, coxinha, 21788989. Quem ligar pra cá primeiro e dizer quem são as atrações do Réveillon de Santa Rita, presente do Pepa, vai ganhar um kit Boa do Brejo. Ouvinte aqui no WhatsApp, alô, boa tarde. Boa tarde, galera da Pop. Rafael Falcão do Transporte Escolar, Fabão, Petrônio, Juliana, Coxinha, Rui Dantas. Passando aqui, gente, para citar o grande poeta, pensador, militonto da Epitácio Pessoa. Socorro! Nos ajudem! Rafael, é uma onda. 21788989 liberado. Solta mais um, Ju. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos aí da bancada. Fabão, meu amigo, faça um apelo aí a CEINFRA, ao redor ali da penitenciária máxima em Mangabeira 8, ali Cidade Verde. É uma escuridão total. Ali já é esquisito. Imagino que aqueles postos todos apagados. Eu não sei porque ainda
o diretor, ninguém lá da penitenciária máxima Geraldo Beltrão não solicitou aquelas lâmpadas daqueles postes. É ruim até para eles, né, que trabalham ali. Obrigado, meu amigo. Júnior de Mangabeira. Ô, Júnior, obrigado pela tua participação. Alce, minha amiga, passa aí mais essa informação para a CEINFRA. Passa para a CEINFRA a questão da iluminação lá perto da penitenciária máxima de Mangabeira. O pessoal reclamando de iluminação. Pepa, por enquanto, tá dando quem mesmo aí? França e Áustria, é, Pepa? Austrália. Austrália, né? Austrália, é. Ó, sem querer comprometer ninguém, assim, sem querer dizer que está acontecendo com alguém aqui, só para tomar cuidado com os usuários do Tinder, que saiu um levantamento da Secretaria de Saúde de São Paulo, que cada... De saúde ou de segurança? De segurança de São Paulo. Pensei que já tinha virado caso de saúde. 9 em cada 10 sequestros de São Paulo são golpes do Tinder, olha só. Você vai lá e sim, vai se encontrar com a pessoa e é um grupo armado de sequestro. Quando marcar encontro, a gente marca encontro num restaurante, né? Num bar, ou num ambiente público, num shopping. A voz da experiência. Aí vai se encontrar no Canavial de Santa Rita e dá errado, né? 21788989 no ar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? Reinaldo Chacon. Fala, minha metralhadora Reinaldo Chacon. Isso aí. Eu digo aí a Pepe que eu tô aqui esperando a fim de conta, viu? Oxe, e quais são as atrações aí do Réveillon de Santa Rita para você ganhar a boa do brejo que Petrone prometeu agora, hein? João Gomes e Calcinha Preta. Chacon, rapaz! Bota no congelador, Chacon. Deixa ela ficar nevada. Aí, tu castiga. Tá só de boca aqui, boca já suculenta aqui. Aí tu castiga teu Figueiredo. Rapaz, qual é? Eu vou até olhar ali se são aquelas Chacon, vou fazer o seguinte, Chacon. Ju vai conversar contigo no WhatsApp pra ver como é que você pega. Valeu, minha metralhadora Reinaldo Chacon. Reinaldo Chacon trabalha na cidade de Sapé, viu? Na biblioteca lá da cidade de Sapé. Rapaz, falou em Sapé, eu tô sentindo falta... Trocar a letra lá, viu, Chacon? Eu tô sentindo falta de Luiz. Cadê Luiz, hein? Tá trabalhando ou tá só concentrado assistindo aos jogos da Copa do Mundo, hein? Rapaz, cadê tu, Luiz de Sapé? Pepa, mais uma informação em relação à disputa na mesa diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba. Sim. O deputado estadual eleito George Moraes, do União Brasil, anunciou nesta quarta-feira apoio aos republicanos na disputa pelos 2 biênios à presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba. George Moraes citou a aliança do seu partido União Brasil com os republicanos na eleição do seu irmão Efraim Filho do União Brasil ao Senado. Coerência, né? Agora, se os números do republicanos estiverem corretos, tchau e bênção, viu? Eu acho que a questão agora é saber a pendenga interna dos republicanos. Se vai ser para o primeiro biênio Branco Mendes ou Wilson Filho. Porque para o segundo biênio já está sacramentado o deputado presidente Adriano Galdino. Pelo menos a expectativa é essa. O deputado Adriano Galdino, que é o atual presidente da Assembleia e construiu aí, junto com seus pares, a sua recondução, neste caso, para o segundo biênio da Assembleia Legislativa da Paraíba. Rapaz, eu dei um alô aqui a Reinaldo Chacon para falar como é que ele vem buscar, quando ele vem buscar a cachaça que ele acabou de ganhar, ele já mandou a foto aqui com um caldinho de fava, uma cachaçinha do lado. Você já tá trabalhando, trabalhando hoje não, amigo. Chacon, rapaz, tá trabalhando hoje não. Vai estar numa biblioteca aqui? Seu patrão acabou de sair daqui, viu, Chacon? Rapaz, não se denuncie não. Olha, uma outra notícia que nós anunciamos agora há pouco, hoje é o último dia para o recebimento da primeira parcela do 13º salário. Eita, viu? Já recebeu, Pepa? Atenção. Já olhou aí. a conta aí na Pop? Note ainda não. Alô.
Minha diretora Reni. Quem trabalha como carteira assinada deve receber até hoje, no máximo. Os empregadores têm o prazo até hoje para a primeira parcela. E a segunda parcela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. Fiquem atentos aí, cobrem de seus patrões, com calma, né? Também para que a gente sabe como é que é a negociação, às vezes, entre patrão e empregado. Às vezes nem é muito amigável assim. Mas vamos ficar atentos e cobrar os direitos. Outra coisa, a Receita Federal liberou hoje, viu? Dinheiro extra. Parece que Petrônio Torres vai receber aí um dinheirinho, uma graninha extra, Petrônio? Lote residual da restituição, Deus liberado te ouça, hoje. Juliana, Deus te ouça. Esse lote, na verdade, é para quem caiu na malha fina, mas aí organizou ali as informações, enviou corretamente os dados para a Receita Federal e agora foi liberado um lote residual para a restituição já a partir dessa quarta. Então, fiquem atentos aí, quem reenviou os dados, quem teve a aprovação das informações após isso, vai receber aí uma graninha extra, viu, da Receita Federal. E o reitor da Universidade Federal da Paraíba, o reitor Valdinei Gouveia, se manifestou há pouco sobre o bloqueio de verbas na educação que atinge as universidades federais país afora. Segundo o professor Valdinei, ele não trata a palavra como corte, ele fala em contingenciamento, que diz que na UFPB tá tudo lei de Laura, tá tudo tranquilo, tem dinheiro para pagar salários, bolsas, para pagar os terceirizados, tá tudo tranquilo. Então, diferente do IFPB e da UFCG, segundo o professor Valdinei Gouveia, o homem da UFPB, esse corte no orçamento patrocinado pelo Ministério da Educação não atingirá a UFPB. Pepa, em relação à disputa na Assembleia Legislativa da Paraíba, o portal paraíba.com.br, que pertence ao Sistema Arapuã de Comunicação, acabou de divulgar uma lista contendo 25 deputados que declararam apoio irrestrito aos republicanos para os 2 próximos biênios da Assembleia Legislativa da Paraíba. Na informação publicada pelo portal paraíba.com.br, essa lista foi confirmada pelo deputado estadual Felipe Leitão, do PSD. Eis os nomes dos 25, Pepa Torres: Adriano Galdino, Felipe Leitão, Wilson Filho, Michel Henrique, Chico Mendes, Tanilson Soares, Tião Gomes, Júnior Araújo, Márcio Roberto, Francisca Mota, João Gonçalves, Daniel do Vale, Jutaí Menezes, Cida Ramos, Vaz Bezerra, Branco Mendes, Chió, George Moraes, Dr. Romualdo, Luciano Cartacho, Frank Ramalho, Fábio Ramalho, Tovar, Anderson Monteiro, Eduardo Brito, Sargento Neto, Camila Toscana e Caio Roberto, Petrônio Torres. Em sendo verdade... Sargento Neto está aqui nessa relação. Ontem ele não confirmou aqui, né? Disse que estava... Não vejo aqui, por exemplo, o nome de Valber Virgulino. Não aparece por aqui. Mas, enfim, segundo essa notícia postada pelo site paraíba.com.br do Sistema Arapuã, esses 25 nomes estão confirmados no apoio aos 2 biênios para o Republicanos, com essa indefinição quem seria o nome do Republicanos para o primeiro biênio na Assembleia: Branco Mendes ou Wilson Filho, o nome do deputado Adriano Galdino, consolidado para o segundo biênio. Nosso repórter especial direto do Catar, Esmeraldo Gomes, informa aqui que a França empatou 1-1 contra a Tunísia e com esses resultados está sendo classificada, além da França, a Austrália. Viu, Pepa Torres? Certo, tudo certo. Quem vai tocar no Réveillon de Santa Rita? Eita, vamos embora, minha gente. Ju, a palavra final é que fica, Ju. Amanhã teremos mais notícias, mais informações e deixo antecipado aqui que os ouvintes vão participar logo cedo e o telefone também estará aberto logo cedo, viu? Então podem mandar os seus áudios, ligar ao vivo e aí muita interação amanhã. Pepa Torres, a palavra final é que fica, Pepa Torres. Hoje, 16 horas,
Vou torcer contra os hermanos. Você acha que dá quem? Particularmente, eu acho que a Argentina passa. Eu também acho que a Argentina passa. Agora, não vai ser fácil. Vai ser parada dura. Agora, se a Argentina cair fora, meu irmão, é uma pedra a menos do nosso caminho rumo ao Hexa. Meu amigo... Porque a gente pode se encontrar lá na ICEM. Ô Ju, não sei se você tem aí decorado, gravado, salvo aí o WhatsApp de Júnior, que ele fez uma solicitação agora há pouco à Prefeitura de João Pessoa, pedindo iluminação ali nos arredores da penitenciária máxima de Mangabeira e Mangabeira 8. Sempre atenta ao Xavier, já mandou posicionamento pra gente aqui, pedindo que Júnior informe o nome da rua, porque só com o nome da rua, para o setor de rádio escuta poder abrir um protocolo, é preciso o nome da rua. Então, Júnior, meu irmão, se você estiver nos ouvindo ainda, manda aqui para o WhatsApp o nome da rua que você falou aí nos arredores da penitenciária de Mangabeira, que a gente encaminha para sempre atenta, minha amiga Alci Xavier. E o nosso repórter direto do Catar, Esmeraldo Gomes, está dizendo que terminou Austrália e Dinamarca. Sim. A Austrália venceu. E acho que ainda está rolando França e Tunísia, resultados que classificam França e Austrália. Gente, não desliga de rádio, o rádio não troca de sintonia, vem muita música agora na Pop com Rafael Bambam e Filipão. Mais informações, mais jornalismo aqui na Pop, às 18 horas com Alisson Bezerra, Albemar Santos e equipe no Hora H. E amanhã às 6 da matina, o trio Parada Dura, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. É oficial! A nova unidade do Varejo.